Apesar de não citar o Brasil, a medida pode beneficiar o agronegócio nacional, hoje afetado por taxações impostas por Washington. O ministro Fernando Haddad defendeu uma negociação respeitosa com os Estados Unidos sobre a tarifa de 50% anunciada por Trump contra produtos brasileiros. Ele criticou a postura da gestão anterior e afirmou que o Brasil busca diálogo raso, sem submissão. Segundo Haddad, ainda não está claro o que os americanos exigem para iniciar as conversas, mas o governo segue mobilizado. O premier britânico Keir Starmer declarou que o Reino Unido pode reconhecer oficialmente o Estado palestino, caso Israel não aceite um cessar-fogo até setembro. A exigência inclui a adesão à solução de 2 estados, recusa a anexação da Cisjordânia e compromisso com negociações de paz. O tema será debatido na Assembleia Geral da ONU em Nova York, que acontecerá no próximo dia 10. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi presa nesta terça-feira em Roma, segundo o Ministério da Justiça. Ela estava foragida após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A extradição já havia sido solicitada e seu nome constava na lista da Interpol. A prisão ocorreu após o deputado italiano Angelo Bonelli informar o paradeiro dela à polícia. Os repórteres estão trabalhando duro. Carlos Júnior. Polícia realiza operação contra a quadrilha que furtava solvente para fabricação de tintas. Como de tudo, que coisa. Maria Clara Anselmo. Assassinatos de indígenas crescem 200% em 10 anos. Vergonha nacional. Marcos Antônio de Jesus. Pacientes do SUS poderão ser atendidos por planos de saúde a partir de agosto. Isso muda muita coisa. Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, novas regras de imigração endurecem a situação dos brasileiros em Portugal. Será que estamos prestes a ver nas ruas do país europeu a mesma perseguição a brasileiros nos Estados Unidos? Hoje não temos pesquisa e o nosso jornal vai ter 18h45, porque logo depois começa o Super Futebol Tupi Team 5G. Às 7 da noite, Botafogo e Bragantino se enfrentam no Newton Santos, no Engenhão, pela Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, Luiz Penido nos trará aqui outras informações. Lembrando que você pode e deve participar nos demais dias usando aquele telefone de sempre, o 980 18 8880. Mas hoje não tem pesquisa, tá? Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu nublado e ventos de moderados a forte. Amanhã, quarta-feira, o céu vai ficar nublado o dia todo e sem previsão de chuva. Os ventos serão moderados. A temperatura vai cair, a mínima será de 12 graus e a máxima não deve passar dos 23 graus no município do Rio de Janeiro. E atenção, porque a Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca no litoral carioca, previsto até a noite de quinta-feira. E as ondas podem chegar aos 3,5 metros de altura. Sidney. No próximo bloco, as informações do trânsito direto do helicóptero. Eu vou caminhando aqui para o intervalo comercial e te encontro do outro lado. Até já. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Na quarta tem feira. Mais barato pra comprar.
economia todo dia é aqui. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 9,98. Batata 2,39. Aipim batata doce ou cebola 2,98. Limão, laranja, pera, cenoura ou inhame 3,98. Uvas Thompson ou Vitória 4,98. Filé de polaca, Bona Pesca 14,98. Costela bovina 21,90. Cremosi 500 gramas 4,99. Pão de forma tradicional Balduco 390 gramas 6,99 no app. Rosquinha Mabel Sabores exceto chocolate 3,99 no app. Visita a nova loja Parque Paulista Duque de Caxias e amanhã inauguração loja Estrada dos Bandeirantes 23.433 Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui. Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. A 20ª Corrida dos Garçons tem data marcada para o dia 3 de agosto, às 9 horas da manhã. A concentração será na Avenida Atlântica, entre as ruas Almirante Gonçalves e João Murique. Na corrida, os garçons precisam mostrar que são bons em equilibrar a bandeja. O evento é solidário com doação de 1 quilo de alimento ou um pacote de fralda geriátrica. Super Rádio Tupi. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do Agro Steel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do Agro Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Daqui a pouquinho, comentário do dia do Chico Otávio neste bloco, porque o jornal hoje vai ser menor. Mas agora, trânsito. Viviane Costa, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Por conta da ressaca do mar, a Delfim Moreira permanece interditada desde cedo em ambos os sentidos, ali na altura do posto 11. Inclusive, Sidney, ali em direção ao Vidigal, houve um afundamento da pista na altura da Carlos Góes. Quem puder, evite o deslocamento não somente pela orla de Copacabana, da Lagoa, evite o deslocamento pelas orlas da cidade. O mar está bem agitado. Vou te dar uma alternativa para quem está em direção a Copacabana. Tem um desvio sendo realizado ali pela Bartolomeu Mitre. De fato, tem grande movimentação de carros ali no acesso a Ataúfo de Paiva. O trânsito está bem congestionado. Ainda assim, fica sendo uma excelente opção a Visconde de Albuquerque, neste momento, também servindo de alternativa para as duas direções. Segue ventando bastante na cidade. Atenção redobrada no volante, porque a visibilidade pode ficar reduzida.
Cuide do seu pet com o plano de saúde veterinário da Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Chama no Zap 2042-2557. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Especial do Chico Otávio. Sidney, o nacionalismo é uma ideologia política das mais poderosas que existem. Essa onda encorajou o endurecimento contra imigrantes nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? O nacionalismo, quando ele enfatiza a identidade e a cultura de uma nação, pode gerar sentimentos de apreço pela própria cultura e até mesmo a crença da superioridade dessa cultura, né? O que pode levar à rejeição de outras culturas e, consequentemente, à xenofobia em relação aos imigrantes. E aí chegou a vez de Portugal embarcar nessa onda, Sidney. O país está criando a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, a UNEF, que vem sendo chamada de Polícia para Imigrantes. A unidade, que fará parte da Polícia de Segurança Pública, pretende reforçar a fiscalização contra a imigração, vai atuar nos aeroportos, nos portos, nas ruas. De acordo com o decreto da sua criação, caberá a ela também controlar entradas e saídas no país, fiscalizar a permanência irregular e executar as famigeradas deportações, né? Pode realizar brites de imigrantes nas ruas, né? E tem assim um acesso ilimitado aos poderes de repressão aos imigrantes. Até o pedido de nacionalidade ficou mais difícil agora em Portugal, de acordo com a nova lei de estrangeiros, sancionada agora em julho. Para quem fala português, o prazo passa a ser de 5 para 7 anos de residência comprovada, e para quem não fala a língua portuguesa, 10 anos, né? E reagrupamento familiar, né? Que é a possibilidade de trazer cônjuges, filhos para morar legalmente em Portugal, só será possível depois de 2 anos de comprovação da permanência dessa pessoa em território português. Só para você ter uma ideia, são cerca de 1,5 milhão de estrangeiros atualmente em situação regular em Portugal, dos quais os brasileiros representam 550 mil, ou seja, 36% do total. Portugal abriga hoje a segunda maior comunidade brasileira no exterior, perde apenas para os Estados Unidos, né? E no dia 2 de junho, o governo português já tinha anunciado a expulsão de quase 34 mil imigrantes que solicitaram residência no país, mas tiveram o pedido negado. Desse total, mais de 5 mil são brasileiros. Sidney, as nações são soberanas para decidir os seus destinos, mas desde que fiquem dentro dos parâmetros da dignidade e do respeito aos direitos humanos. Mas em resumo, o que você está dizendo está começando agora, ou está materializando-se em Portugal, o que Donald Trump já sinalizou nos Estados Unidos, né? Não facilitar a vida de imigrantes, certamente dar duro em quem já está lá, e quem não tiver legalizado certamente vai sofrer uma pressão incrível para que saiam desses países. Isso. E não vai se facilitar a ida em Portugal como acontecia há 10, 15 anos. E facilitar também os caminhos para uma deportação. Então a situação vai apertar muito e certamente influenciará outros países também a serem mais duros, né? Com brasileiros que começam a falar mal do Brasil e querer viver lá fora, né? Inclusive, Cirino, o governo brasileiro já cobrou explicações sobre essas mudanças a Portugal. Obrigado, Chico Otávio. 18h17. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro. E a Petrobras acredita que, para ser justa, a transição energética tem que estar atenta ao meio ambiente e às pessoas. Através do programa Petrobras Socioambiental, a empresa investiu mais de R$1 bilhão em projetos que promovem a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável de comunidades locais. Essas ações incluem reflorestamento, educação ambiental
ambiental e apoio à economia local, baseada em produtos da nossa sociobiodiversidade. São projetos espalhados por biomas como a Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado, e que também protegem diversas espécies da nossa fauna, incluindo algumas ameaçadas de extinção. É por isso que a Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante, não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Hoje tem operação especial de trânsito para o jogo entre Botafogo e Bragantino às 7 da noite no Newton Santos. A partir das 4 da tarde haverá interdições no entorno do estádio, incluindo trechos da rua Doutor Padilha e acessos à linha amarela, sentido Avenida Brasil Fundão. Super Rádio Tupi. Na quarta tem feira. Mais barato pra comprar. Economia todo dia é aqui. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 9,98. Batata 2,39. Aipim batata doce ou cebola 2,98. Limão, laranja, pera, cenoura, inhame 3,98. Uvas Thompson Vitória 4,98. Filé de polaca Bona Pesca 14,98. Costela bovina 21,90. Cremosi 500 gramas 4,99. Pão de forma tradicional Balduco 390 gramas 6,99 no app. Rosquinha Mabel Sabores exceto chocolate 3,99 no app. Visita a nova loja Parque Paulista Duque de Caxias e amanhã inauguração loja Estrada dos Bandeirantes 23.433 Vargem Grande. Rede Economia, economia é aqui. Jornal da Tupi. Informação. Ontem já estava em casa quando soube desse incêndio na Zona Oeste. Fiquei preocupado, incêndio de grandes proporções, ventando muito, mas os bombeiros já atuaram muito bem ontem. Só que está tendo um outro incêndio agora e o Tiago Souza pediu para entrar com razão. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite para você. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, na rua Belisário Pena, na Penha, está interditada por conta de um incêndio de grandes proporções que acontece em uma indústria na altura do número 355. Até o momento não há registro de feridos, mas o Corpo de Bombeiros falou que equipes do quartel de Ramos e também da Penha estão atuando no combate às chamas. Os motoristas devem ficar atentos, Sidney, porque o desvio está sendo feito pela rua Costa Rica. Então, até o momento, não tem registro de feridos aí nesse incêndio que acontece nessa indústria. E você ainda não sabe qual o material, né? Ou quais os materiais ou produtos que essa indústria utiliza. Isso, não sabemos ainda, estamos apurando essa informação, né? Em qualquer momento eu volto aqui com mais notícia. Obrigado, Tiago Souza. 18h21. Jornal da Tupi. Esporte. Hoje encerraremos um pouquinho mais cedo o Jornal da Tupi, 18h45, porque logo em seguida, com os preparativos de 19 horas para valer, Botafogo contra o Bragantino do Newton Santos, e o Luiz Penido vai narrar esse jogo com uma baita equipe que ele vai apresentar. Tudo bem, Penido, novamente? Agora boa noite. Agora boa noite, Sidney. Realmente, o Botafogo e o Bragantino, e eu estava falando aqui no Geraldinos e Arquibaldos, que antecede seu programa, que é exatamente uma oportunidade do Botafogo fazer um resultado, porque o jogo da volta é lá, e não há essa matemática no futebol, que você vai ganhar aqui, perder lá, ou e vice-versa. Mas, em tese, Heraldo Leite, comentarista que deixa você na cara do gol, em casa é mais fácil fazer resultado em tese, né? Em tese, sim. Boa noite, Penido, Sidney, amigos do Jornal da Tupi. Em tese é mais fácil, inclusive o Botafogo tem esse handicap, esse favor, a favor dele, que é o gramado do estádio Newton Santos, o gramado sintético. Tem que implantar, portanto, toda a sua capacidade de saber jogar mais do que o Bragantino nesse tipo de tapete. Agora o técnico faz uma mudança no time, troca o Alex Telles pelo Cuiabano. Eu não sei, é a mentalidade europeia de Alain barrado pelo Newton. E barra o Alain, deixa o Newton.
mantém Savarino e deixa o Correia no banco. O técnico vai fazendo, é mentalidade europeia, né? Embora ele seja norte-americano, italiano de nascimento, norte-americano de vivência por causa do pai, mas enfim, o David Ancelotti vai fazendo mudanças pontuais aqui e ali para encontrar a melhor formação do Botafogo. É torcer para o Montoro, o Savarino e o Arthur principalmente estarem inspirados, Penido. Confirma pra gente então, Thiago Veras, a equipe para os ouvintes aqui do Jornal da Tupi. Vamos lá, Penido: John, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Cuiabano, Nilton e Marlon Freitas, Montoro, Savarino, Arthur e Arthur Cabral. Aqui do gramado, pelo que eu tomei conhecimento, a mesma coisa que ele fez contra o Corinthians, de mexer em alguns jogadores, está mexendo hoje também. Faz parte de rodar o elenco, pensando nas outras competições, por exemplo, parte física também de desgaste. Então, contra o Corinthians, o Vitinho e o Savarino tinham ficado no banco. Hoje, Alex Telles e o Alan começam também no banco de reservas. Essa é a justificativa das mexidas do David Ancelotti. Penido. Valeu, Sidney. São essas armas que temos para pegar o Bragantino, querido. Ô Penido, quem não é botafoguense começa a apertar. Ué, terça-feira é Copa do Brasil hoje, né, Penido? É outro evento. Por exemplo, o Flamengo jogou com o Atlético Mineiro, esse jogo que eu narrei domingo aqui, com vitória de 1-0, gol do Léo Ortiz. O Flamengo vai jogar quinta-feira, eu vou narrar Flamengo e Atlético Mineiro. Mas de novo, é pela Copa do Brasil. De domingo passado foi pelo Brasileiro. Bem feita a sua observação. Aceita e não tenta entender muito não, Sidney, é melhor pra gente. É melhor aceitar. Muito bem, forte abraço pra essa baita equipe aí, ó. Luiz Penido, como sempre, narrador, nota 1000, Heraldo Leite com a sua elegância de sempre, Thiago Veras com as reportagens, um homem que sabe tudo do Botafogo, o Gabriel Andreso nesse time também, e o plantão, aquele plantão de luxo com Vinícius Gama. Portanto, Botafogo e Bragantino, logo que terminar aqui o Jornal do Tupi, 18h45, fique com a gente, porque 19 horas tem esse jogão aí no seu rádio, 18h25. Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento: Fundação Getúlio Vargas. Empresários brasileiros estão correndo contra o tempo para evitar as taxas de 50% do governo americano, que, se não houver alteração, entram em vigor na sexta-feira. No aeroporto de Guarulhos, de onde saem cargas para os Estados Unidos, o movimento aumentou, principalmente de calçados, materiais de construção e carne enlatada. Navios com cargas de milhares de toneladas de cobre do Brasil mudaram a rota para antecipar a chegada a portos americanos até quinta-feira. O movimento marítimo de cargas também aumentou entre outros países da América do Sul com destino aos Estados Unidos para escapar das tarifas, ainda que sejam menores de 50%. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento: Fundação Getúlio Vargas. 18h26. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo. Chico Otávio tá aqui te ouvindo. Hoje o jornal um pouquinho mais curto, mas os temas palpitantes de sempre. Boa noite. Boa noite, Chico, Sidney. Boa noite. É um bonito nome, hein? Chico Sidney. Gostei, né? Chico City, né? Mas é quase. Ô Azedo, me diz um negócio. Certamente esse tarifaço aí tá mexendo com tudo e vai gerar, se não gerou ainda, um impacto nos preços dos alimentos no mercado interno também, né? O que acontece é que com essas tarifas do Trump, alguns alimentos que eram exportados e que por isso eram cotados com base na taxa de câmbio, vão cair de preços, né? Principalmente as carnes e as frutas. Aquela história da picanha, né, com cerveja no domingo, pode ser que seja, vamos dizer assim, um lado bom dessa confusão toda, né? Por isso é que a gente não deve ser nem maniqueísta, nem catastrofista. Tem que ver qual é a vantagem que a gente pode tirar disso aí. Ô Azedo, me diga uma coisa, qual é o seu sentimento em relação às antenas, não é, aí dos políticos em Brasília? É agora, na sexta-feira, entrar os tais 50% e se negocia depois ajustes, ou algum tipo de ajuste pode ser que pinte até sexta, mudando o que dizia aquela carta dos 50%?
Olha, eu pessoalmente acho muito difícil qualquer negociação antes do tarifaço entrar em vigor, porque o objetivo do Trump em todas essas negociações tem sido criar medo, insegurança, a perspectiva de desorganização da economia, de desestruturação da vida das pessoas nos países, para obrigar os governos a recuar e aceitar o aumento de tarifas, né? Ele fez isso com todo mundo, fez com o Japão, fez com a Europa, fez com a Índia, fez com o Canadá, com o México e vai fazer com o Brasil também, é minha expectativa. Agora, no nosso caso, tem um agravante, que é o ingrediente político da questão do Bolsonaro e também o fato de que já é evidente que existe uma má vontade em relação ao Lula por causa de alguns comentários que ele fez, piadas e tal. Eu acho que o Lula levou o negócio na base da gozação, que é uma característica, né, do brasileiro, e a coisa era mais séria. O Chico Otávio quer entrar na conversa. Vamos lá, Chico. Azedo, eu fiquei muito espantado com uma entrevista que eu li de um líder agro, né, sobre as mangas, né? Aliás, é a fruta que eu mais curto, a manga. Ele dizendo o seguinte, que a manga vai acabar tendo que apodrecer no pé. Existe alguma possibilidade, o Azedo, de o governo comprar essa safra, usar essas mangas, sei lá, para fazer política de... merenda escolar, por exemplo? Por que não, né? Olha, eu tenho uma opinião, assim, particular, tá? Eu acho que esse tarifaço de 50% equivale ao que houve na pandemia, em termos de economia. Então, o governo vai ter que usar recursos e possibilidades que normalmente não seriam usadas para enfrentar isso. Ele pode comprar as mangas, pode comprar as laranjas, distribuir nas escolas, pode segurar as pequenas e médias empresas, as grandes, financiar as grandes. O peso do comércio exterior com os Estados Unidos no PIB brasileiro é relativamente pequeno, porque a nossa economia é muito fechada. É grande do ponto de vista das exportações, né? 30% mais ou menos das nossas exportações. Mas o nosso PIB é muito maior do que isso. Então, o Brasil tem uma certa capacidade de resiliência, na minha avaliação. E aí o governo vai tomar medidas de contingência para evitar que isso aconteça. Apodrecer no pé fica mais barato do que fazer a colheita e não conseguir exportar e ele apodrecer na caixa. É isso que está sendo visto, né, pelos produtores. O Azedo, um outro assunto também que o seu tema foi aqui colocado muito bem, o tema que você escolheu. Vou te fazer só duas rápidas provocações. Essa atitude e maneira como Eduardo Bolsonaro está conduzindo pode acelerar uma eventual punição da Câmara dos Deputados, porque ele desafiou inclusive seus colegas, né, que estavam no grupamento aí, e estão ainda nos Estados Unidos, tentando achar saídas para evitar o tarifaço, e inclusive ex-ministros, né, do governo Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, que é tão respeitada pelo agro e tudo mais. Há possibilidade dele sofrer alguma sanção do Congresso? Olha, a lógica dele é de quem quer dar um golpe de Estado. Essa aqui com o apoio dos Estados Unidos. A lógica com que ele está atuando, porque ele não está respeitando nada, ele não respeita a eleição, não respeita o Congresso, não respeita o Supremo. Então é uma coisa assim que está completamente fora de parâmetros do que seria uma disputa política normal. Mas isso só acontece porque o secretário de Defesa, o Marco Rubio, dos Estados Unidos, que é uma pessoa muito ligada aos cubanos anticastristas de Miami, que são da extrema-direita americana, ele está articulado com Eduardo Bolsonaro. A gente não pode subestimar o estrago que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Mas acho que ele não vai conseguir atingir o objetivo dele.
A outra pergunta que eu faria é sobre Carla Zambelli, mas nós teremos oportunidade amanhã e depois. Amanhã vai ser mais curto também, mas nós saberemos um pouco melhor até sobre eventual extradição e tudo mais. Mas o Chico Otávio quer fazer uma outra observação como desdobramento disso tudo. Diga, Chico. O Azedo, no eventual contato do Lula com Trump, existe algum risco do Trump tentar humilhar o Lula como ele fez com Zelensky? 100%. Eita. É mesmo? 100%? Eu acho que o Lula catucou onça com a vara curta, quando ele falou da jabuticaba. Ele levou a coisa para um terreno em que isso facilitou a intriga com o Trump. Vamos ver, o Lula é um negociador muito experiente, né? E ao mesmo tempo que ele resiste, ele ganha muito prestígio internacional, porque tem inclusive um editorial do New York Times elogiando a postura do Lula por não se submeter ao Trump como ele gostaria. Agora, isso dificulta o encontro entre os dois. É verdade. Bom, muito bem. Entre os dois tem que ser muito bem combinado antes. Claro, o que disse aqui o Chico estava a citar o Zelensky, o presidente da Ucrânia, quando esteve na Casa Branca para despachar com o Trump, e de maneira surpreendente o Trump o atropelou, o interrompeu, o desmereceu. Ele saiu muito constrangido de lá. O Zelensky inclusive não prosseguiu para entrevistas seguintes que daria, coletiva, saiu realmente muito aborrecido. Então muita gente já desenha essa eventual possibilidade, ou virtualmente, ou presencialmente, ou à distância, de ser uma coisa mais direta, porque Lula é político, Trump também é político. Então, para os dois, de certa forma, tem um certo circo, mesmo que o Brasil tenha para os Estados Unidos uma importância menor, ela acaba interessando na conversa de cada um com seus segmentos eleitorais, né? O Trump junto àqueles americanos que mais diretamente o apoiaram, ou que hoje são contra, ele quer de certa forma seduzir e atrair para o lado dele, e o Lula, por sua vez, visando a eleição do ano que vem. Ou seja, desdobramentos para temas mais adiante. Agradecemos Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, que volta na edição de amanhã. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. E Light. Há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Sideraço é uma empresa que dispõe de uma linha completa de tubos de aço carbono com ou sem costura, tubos pretos ou galvanizados, eletrodutos e tubos de caldeira nacional ou importados. Temos também conexões e válvulas. Para mais informações, ligue agora mesmo. 21-2197-2299. Não esqueça, 21-2197-2299. Visite nosso site sideraco.com.br e consulte nosso catálogo de produtos. Antes de comprar tubos de aço, consulte a Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. Se você está com sintomas como dor de cabeça, indisposição, nariz entupido, irritação da garganta ou febre, procure um especialista. Os especialistas da Consulta Carioca em otorrinolaringologia e alergologia estão prontos para cuidar da sua saúde. Agende agora a sua consulta. Ligue 20420303, WhatsApp 969162030 ou acesse consultacarioca.com.br. Cuide da sua saúde com quem entende do assunto. Venha pra Consulta Carioca. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar a sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Levinson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de final de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores, alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. O Centro Automotivo Tigre deseja boas festas e um feliz ano novo. Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Para esta
Esta noite a previsão é de céu nublado e ventos moderados a fortes. Amanhã, quarta-feira, o céu vai ficar nublado o dia todo, sem previsão de chuva. Ventos moderados. A temperatura vai cair. A mínima será de 12 graus e a máxima não deve passar dos 23 no município do Rio. Super Rádio Tupi. Se você ama o seu carro... Agora é oficial, a Álamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Álamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. Tá com fome? Então escuta essa. Na Toca da Traíra, em julho, tem promoção deliciosa. 2 casquinhas de peixe, mais pintado na brasa o queijo cremoso. Tudo para dividir a 2 por só R$ 149,90. Peixe sem espinha, ambiente gostoso e atendimento que faz a diferença. Válido no almoço e no jantar. Acesse tocadatraíra.com.br e garanta seu voucher. Toca da Traíra. Tradição servida com sabor. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Queijo Minas Frescal 28,98, mussarela peça ou pedaço 29,99, café pilão 32,98 no Unidos Clube, salsicha sadia 8,99. Supermercados Unidos. Jornal da Tupi. Informação. 18h39. Olha, essa informação vamos dar agora, logo depois que o comentário do Chico, é uma daquelas coisas assim que entristecem aqueles que pensam em ter um país decente, civilizado, um país importante, relevante no mundo. Mas antes, vamos ouvir a reportagem para a gente comentar depois da Maria Clara Anselmo. Maria Clara, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Nos últimos 10 anos, os assassinatos de indígenas no Brasil cresceram mais de 200%. Em 2014, foram 70 casos. Já em 2024, esse número saltou para 211. Os dados fazem parte do relatório Violência contra os Povos Indígenas, divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário. A maioria das vítimas era jovem, com idade entre 20 e 29 anos. Do total, 159 eram homens e 52 mulheres. Os estados com mais registros de assassinatos foram Roraima, com 57 casos, seguido pelo Amazonas, Mato Grosso do Sul e Bahia. O documento também aponta o crescimento nas diversas formas de violência contra os povos originários. Foram 424 registros em 2024, contra 248 em 2014. Entre os episódios relatados estão ameaças, abuso de poder, tentativas de assassinato, violência sexual, racismo e lesões corporais. Em relação aos conflitos por terra, o relatório identificou 154 casos em pelo menos 114 terras indígenas espalhadas por 19 estados. Segundo o CIMI, muitos desses conflitos estão ligados à paralisação dos processos de demarcação e à insegurança jurídica provocada pela nova lei do marco temporal. Maria Clara Anselmo para o Jornal da Tupi. Chico Otávio, você mesmo fez aqui uma longa reportagem muito importante, muito humana, muito necessária. Era meramente a demonstração factual do que estava acontecendo com os indígenas Yanomamis e na época se dizia as maiores barbaridades. Você denunciou aqui, baseando-se em dados concretos. Entrevistamos também pessoas que tinham conhecimento e nós ficamos surpresos com a reação, vou dizer de ódio, mas de comportamento de muitos dos nossos ouvintes, demonstrando as suas diferenças profundas com os indígenas, tendo um pouco a visão de que eles são desocupados, são beberrões, têm que morrer, eles têm que sair do Brasil, ou seja, uma reação muito desproporcional à humanidade daquela específica reportagem. Aí eu faço a pergunta hoje, a que você atribui essa visão de parte dos brasileiros de odiar os indígenas? Desinformação, muitas vezes ignorância, né?
E esses números elevados e lamentáveis têm muito a ver, evidentemente, com a questão fundiária, ou seja, invasão das terras indígenas, principalmente por parte dos garimpeiros. Muito bem, Chico Otávio, teremos oportunidade com um programa mais amplo, né, da gente voltar a este importante assunto. Eu acho importante. Não é? Importante sim. Olha, outra reportagem importante, essa do Marcos Antônio Jesus, que demonstra que pacientes do SUS poderão ser atendidos por planos de saúde a partir de agosto. Como é que isso vai funcionar, hein, Jesus? Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. A partir de agosto, os pacientes da rede pública poderão ser atendidos também por planos de saúde em todo o Brasil. A expectativa é que neste primeiro momento, 750 milhões de reais em dívidas de ressarcimento ao SUS adquiridas pelas operadoras sejam convertidas em mais consultas, exames e cirurgias, com foco em áreas estratégicas, conforme a demanda apresentada pelos estados. A medida, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas, visa ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera na atenção especializada. A portaria que viabiliza a troca de dívida do ressarcimento ao SUS por atendimento foi apresentada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pela presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Carla de Figueiredo Soares. Marcos Antônio de Jesus, para o Jornal da Tupi. Chico Otávio, como amanhã o jornal também vai ser um pouco mais curto, nós vamos liberá-lo, mas você estará aqui na quinta, que é o dia normal que você vem mesmo, e eu vou te pedir para você vir na sexta também, com a bancada completa, com o Madureira, que aí o programa vai ser maior, vai ser melhor ter a oportunidade de ouvir comentários nessa oportunidade, tá bom, Chico? Combinado, com o maior prazer. Lembrando, gente, que vem aí o Super Futebol Tupi, transmissão em 96.5, você encontra também no site tupi.fm, app, YouTube, outras informações desse jogão Botafogo contra o Bragantino, que muito bem divulgado aqui pelo Luiz Penido, que vai narrar a partir das 19 horas, mas a cobertura começa já agora, logo ao término do Jornal da Tupi, 18h45. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Jornal da Tupi.